o brinde que quebrou o copo. Era um jantar íntimo, como ele gostava de dizer. A mesa posta com o jogo de louça que só saía do armário em ocasiões especiais, as velas acesas tremeluzindo sobre os talheres de prata, e o vinho, sempre o vinho, respirando na taça enquanto ele o faz girar entre os dedos, como se decifrasse segredos no líquido rubi. Eu havia escolhido um Cabernet Sauvignon da nossa adega, garrafa de 2015, guardada para aquele momento. Ele, porém, parecia distraidamente fascinado pela etiqueta, como se ali estivesse escrito algo que não queria ler em voz alta. Este aqui é bom, disse finalmente depois do primeiro gole. Mas não é tão encorpado quanto aquele que a Cláudia trouxe semana passada. O nome dela caiu entre nós como uma faca sobre o prato de porcelana. Cláudia, a colega de trabalho, a consultora de marketing, a mulher cujos e-mails ele respondia às 10 da noite com um sorriso no rosto que nunca mais me dirigira. Eu não precisei perguntar qual vinho, nem em que circunstância o provaram. Bastou o jeito como seus lábios se curvaram ao pronunciar o nome dela, como se a memória do sabor ainda estivesse ali, mais viva que o meu beijo de boa noite. Que interessante, respondi, cortando o filé com uma precisão que não sentia. A Cláudia deve ter paladar apurado. Ele ergueu os olhos, surpreso pela minha calma. Talvez esperasse lágrimas, gritos, o espetáculo de sempre. Mas eu já havia aprendido que a dor, quando muito bem servida, não precisa de tempero. Não é isso, querida. Só estou dizendo que aquele Malbec era diferente. Diferente, repeti, como se experimentasse a palavra. Como a gente, né? Você e eu. Diferentes da Cláudia. O garfo parou a meio caminho da boca dele. Percebi então que era a primeira vez em meses que ouvia realmente me olhar, não com a distração de quem aguarda uma mensagem no celular, nem com a paciência exausta de quem cumpre uma obrigação, mas com aquele pânico súbito de quem percebe que pisou em areia movediça. Eu não quis dizer. Claro que não, interrompi, servindo mais vinho em sua taça, tão cheia que algumas gotas escorreram pela borda, manchando o guardanapo de linho. Você nunca quer dizer, não é? É só uma observação inocente. Como quando você sem querer deixa o cheque do restaurante cair no bolso da calça que ela lavou. Como quando você sem querer esquece que hoje é nosso aniversário de casamento, mas lembra direitinho do aniversário dela. Seus dedos tremiam ao segurar o copo. Eu poderia ter parado ali, poderia ter chorado, poderia ter jogado o vinho na cara dele como em qualquer novela das 3. Mas não. Porque a melhor vingança não é o escândalo, é a lucidez. A Cláudia tem gosto caríssimo, continuei, sorrindo como se compartilhássemos uma piada íntima. Mas você sabe o que é mais curioso? Que ela nunca vai saber distinguir um homem de verdade de um que só sabe repetir o que ouve nos podcasts de autoajuda. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou novamente, mas as palavras se perderam em algum lugar entre a garganta e a consciência. Eu levantei minha taça, brindei ao ar, e tomei um gole longo, saboreando cada nota de amora, cada toque de carvalho, cada segundo daquela derrota silenciosa dele. Este aqui, disse, apontando para a garrafa, é um vinho que envelhece bem, assim como eu. E quando o telefone dele vibrou sobre a mesa com a foto dela iluminando a tela, eu apenas sorri, porque algumas batalhas não precisam de gritos para serem vencidas. Basta saber a hora de calar, e a hora de servir o último gole. O telefone continuou a vibrar, insistente, como se o destino teimasse em lembrá-lo de que havia um mundo além daquele bar escuro, além daqueles olhares que se mediam entre o vinho e o silêncio. Ele baixou os olhos para a tela, onde o sorriso dela, aquele mesmo sorriso que já não era mais só dela, que agora pertencia também às legendas de Instagram e aos stories patrocinados, parecia congelado no tempo. Um sorriso que eu sabia, ele já não reconhecia mais. Ela está te esperando, comentei sem pressa, enquanto girava a taça entre os dedos, observando a luz se fragmentar no líquido rubro. Ou pelo menos, está esperando a versão de você que cabia na descrição do perfil dela. Ele engoliu em seco. Não era a primeira vez que um homem se via diante desse espelho, a diferença abismal entre o que se é e o que se vende. E eu, que já havia colecionado tantos desses momentos, podia quase sentir o gosto amargo da desilusão dele, como se fosse um vinho barato, mal envelhecido, servido em copos de plástico. Você não entende, o murmurou finalmente, com a voz rouca de quem já repetira essa frase demais vezes para si mesmo. Não, concordei, inclinando-me levemente para frente, como se compartilhasse um segredo. Mas ela também não. E isso, meu caro, é a única vantagem que você ainda tem. O garçom passou entre nós silencioso, levando consigo o cheiro de café recém-moído e a sombra de outras conversas que nunca chegariam a lugar algum.
Ele olhou para o relógio no pulso, um daqueles modelos robustos, projetados para homens que ainda acreditavam que o tempo era algo a ser dominado. Mas o tempo, como eu bem sabia, era apenas um espectador. E espectador adora um bom espetáculo. Eu deveria ir, disse, empurrando a cadeira para trás com um rangido que soou como ponto final. Claro, respondi sem me levantar. Mas antes, deixe-me te dar um conselho. Não que você vá segui-lo, mas é de graça, e hoje em dia isso já é raro. Ele parou, a mão já no bolso em busca da carteira, os olhos cansados fixos em mim. Quando ela perguntar como foi a noite, não diga que esteve aqui. Diga que esteve num lugar onde as pessoas ainda sabem o que é silêncios que valem mais que palavras. Diga que bebeu algo que tinha corpo, que tinha história. E se ela não entender, paciência. Algumas coisas não são feitas para serem entendidas. São feitas para serem sentidas. Ele não respondeu. Não precisava. O peso daquilo já estava ali entre nós, como o cheiro do vinho derramado que ninguém se dá ao trabalho de limpar. Assistiu sair, as costas curvadas sob o peso de uma armadura que ele mesmo havia forjado, passo a passo, like a like. Só então permiti que meu sorriso se alargasse, não de triunfo, mas de uma espécie de piedade velada. Porque eu também já havia sido aquele homem. E de certa forma ainda era. O garçom voltou, desta vez com uma garrafa nova. Mais um, senhor? Não respondi, levantando-me devagar, ajustando o paletó com gestos que a prática tornará elegantes. Acho que já bebi o suficiente por hoje. Mas enquanto caminhava em direção à porta, passando pelos olhares distraidamente curiosos dos outros clientes, soube que não era verdade. Nunca era. Havia sempre mais um gole a tomar, mais uma história a deixar pela metade, mais um homem a observar enquanto tropeçava nos próprios passos. E eu, como sempre, estaria lá para testemunhar, com uma taça na mão e um sorriso que não prometia nada. A noite lá fora era úmida, daquelas que grudavam na pele como um segredo mal guardado. As luzes dos postes tremeluziam sobre as poças d'água, transformando o asfalto em um espelho partido onde se refletiam os fantasmas da cidade. Respirei fundo, sentindo o cheiro de gasolina e café barato que vinha da lanchonete na esquina, misturado ao perfume doce e podre das flores murchas no vasinho da calçada. Não tinha destino. Ou melhor, tinha vários, todos iguais, um balcão escuro, um copo sujo, um rosto desconhecido que em algum momento se revelaria familiar demais. Virei à esquerda sem pensar, os passos me levando automaticamente para o Blue Note, um daqueles lugares onde o jazz não era música, mas sim o som de algo se desmanchando devagar. Dentro, o ar estava espesso com a fumaça dos charutos e o murmúrio das conversas que não levavam a lugar nenhum. Sentado ao balcão, como sempre, estava ele, um homem que eu já tinha visto antes, não ali, mas em outros bares, outras cidades, outras vidas. Desta vez, usava um terno cinza desbotado, a gravata frouxa como se tivesse desistido de apertá-la horas atrás. Na sua frente, um copo de uísque pela metade, os dedos tamborilando no balcão como se tentassem tocar uma melodia que não conseguia sair. Aproximei-me sem pressa, deixando que o barulho da minha cadeira ao ser puxada fosse o único anúncio da minha presença. Ele nem olhou. Sabia que eu estava ali do mesmo jeito que eu sabia que ele não queria companhia. Mas isso nunca nos impedira antes. Eles dizem que este lugar já foi frequentado por músicos de verdade, comentei, acenando para o garçom, que me trouxe um copo sem que eu precisasse pedir. Agora só sobram os que ficaram pelo caminho. Ele finalmente virou a cabeça, os olhos vermelhos não por causa da bebida, mas por algo mais antigo, mais profundo. Um sorriso torto apareceu em seus lábios, como se tivesse esquecido como fazê-lo direito. Ou os que escolheram ficar, respondeu, a voz áspera como lixa. Há uma diferença. Há sempre uma diferença, concordei, girando o líquido âmbar no copo. Até que não haja mais. Silêncio. O saxofonista no palco tocava uma balada que ninguém reconhecia, mas que todos sentiam como se fosse sua. Era assim que funcionava, a dor alheia soava melhor quando embalada por um blues. Você é daqueles que observa, disse ele finalmente. Não era uma pergunta. E você é daqueles que prefere não ser visto. Até ser. Assenti. Conheci aquele jogo. A dança entre o que se mostra e o que se esconde, entre o que se bebe e o que se deixa no fundo do copo. O garçom passou entre nós, limpando um prato com um pano que já tinha visto dias melhores. Por um instante seus olhos encontraram os meus, e nele viu o mesmo cansaço, a mesma compreensão silenciosa de quem sabe que a noite não termina, apenas se repete. Às vezes me pergunto, o homem ao meu lado continuou, os dedos agora imóveis, se algum de nós já foi feliz de verdade, ou se só fingimos que um dia fomos. Felicidade é um luxo, respondi tomando um gole. Memória é que é uma necessidade.
Ele riu, um som seco, sem alegria. Então estamos condenados a nos afogar no que não podemos esquecer, ou a flutuar no que não conseguimos lembrar. O saxofone subiu de tom, como um lamento. Alguém no fundo do bar riu alto demais, um riso que soou falso até para quem o soltou. O homem ao meu lado terminou seu uísque de uma vez, como se quisesse engolir junto o peso daquilo tudo. Você acha que dá para sair? Perguntou sem olhar para mim. Olhei para a porta, onde a luz da rua se infiltrava em tiras finas, como se o mundo lá fora fosse apenas uma promessa que ninguém tinha coragem de cumprir. Não sei, respondi, honestamente. Mas acho que a pergunta já é a resposta. Ele assentiu, como se aquilo fosse tudo o que precisava ouvir. Levantou-se e jogou algumas notas no balcão, suficientes para cobrir as nossas bebidas, insuficientes para cobrir o resto. Antes de sair, hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas só balançou a cabeça, um gesto tão pequeno que quase não vi. Fiquei ali sozinho com meu copo e com o saxofone, que agora tocava algo mais rápido, como se pressentisse que a noite estava acabando. Ou começando. Nunca se sabia ao certo. O garçom se aproximou, enxugando as mãos no mesmo pano sujo. Mais um? Sorri, não do tipo que prometia algo, mas do tipo que já tinha visto tudo. Por que não? Respondi. E assim, mais uma vez, a noite se estendeu diante de mim como um convite que eu nunca recusava. Porque no fundo, ambos sabíamos, não havia saída. Só havia mais um copo, mais uma história, mais um homem à minha espera no balcão seguinte. E eu, como sempre, estaria lá.